Com os avanços tecnológicos das últimas décadas, parece que nada mais será como antes. Nem a nossa maneira de aprender, de trabalhar, de nos relacionar, nem mesmo a política vai escapar dessa transformação. A vida em rede altera as noções de poder e hierarquia, de público e privado, de produção e consumo, e altera numa tal velocidade que aumenta ainda mais o desafio que é o de nos adaptar ao novo. Novo que se renova a cada dia. O sociólogo Máximo de Felice e o advogado Ronaldo Lemos, neste Café Filosófico, conversam sobre a vida em rede e as mudanças que ela provoca em nosso mundo. Acho que gostaria di proporre come primo punto di partita, retomando un poco uma declaração muito forte di un filosofo alemão muito famoso, Martin Heidegger, che abordò in una forma bastante original a ideia di tecnologia no interior do pensamento ocidental, alertando che, isso já in epoca pós-guerra, portanto depois da esperienza drammatica da bomba atomica, alertando che o che di fatto era problematico na época di ampia tecnologia non era che a sociedade estivesse in una situação quasi di ser dominada pela técnica. Mas a cosa mais grave era che non existia no pensamento ocidental e na filosofia uma ideia sobre a técnica. O que Heidegger queria denunciar com esta expressão bastante forte era que a filosofia ocidental cria uma separação que começa na antiga Grécia e que tem a distinção entre episteme e tecne, elaborada por Aristóteles e compartilhada pelos filósofos da antiga Grécia, uma distinção grave e hoje diríamos simplificatória da complexidade da relação entre humano e tecnologia. Tudo que nós fazemos hoje é a clara expressão de um tipo de sinergia que não pode ser mais narrada em uma relação dialética entre técnica e conhecimento. Não só porque nós utilizamos e-book, não só porque nós estamos conectados, não só porque nós fazemos pesquisa online sobre assuntos, não só porque existe e-aula e cursos online, MOOCs, etc., mas porque se consideriamo a ideia di tecnica come algo che non è appena un strumento, isto è, che non è appena algo elaborato pelas mãos, ma se damos à técnica o significato também de arquitetura do conhecimento, já o livro é uma tecnologia. As redes nos provocam, portanto, ir além das dicotomias tecnologia e humano e pensar a própria dimensão do humano a partir de uma outra perspectiva. Por isso que quando nós falamos de rede, de comunicação digital, tudo devemos fazer menos que pensar que isto é algo do âmbito apenas de uma disciplina, seja esta comunicativa, ou seja esta a engenharia, os sistemas que produzem informações. Há nesta dimensão uma possibilidade, uma perspectiva de renovação do próprio pensamento. E, além da dimensão da técnica, nós podemos pensar também a própria dimensão do humano. Como pensar o humano conectado? Como pensar o humano da uma perspectiva de relações digitais e inserido em um interior de comunicação que é tão complexa que remete seja às suas capacidades neuronais, que são também uma expressão de uma articulação em rede, seja também a dimensão da sua forma social, que hoje também passa por a mediação de dispositivos de conexão. Desde quando nós vamos a pagar uma conta com um cartão de crédito ou quando nós decidimos onde passar as nossas férias, escolhendo online os lugares e reservando hotel e passagem aérea, isto revela claramente que o social que nós habitamos hoje não é mais apenas o social que a sociologia do século XX e XIX nos relatou. O nosso social é um social mais complexo. Muito interessante ver como, por exemplo, um país como a China percebeu como a tecnologia teria um impacto para o modelo de desenvolvimento do país. Por que que o Brasil e a China,
que nos anos 70 eram ambos países, a China rural, propriamente dita, o Brasil era mais urbanizado até do que a China naquele momento. Então, por que a China, dali 30 anos, começou a fabricar todos os iPhones do planeta, começou a fabricar todos os aparelhinhos que a gente usa hoje, acha até mágicos, vem todos de lá, e agora está dando um salto ainda maior, entrando em coisas muito importantes como a internet das coisas e outros tópicos. E o Brasil não deu esse salto. A principal percepção que eles tiveram foi de que a tecnologia foi encarada desde o início como infraestrutura. Ela não era um campo econômico isolado. Ela era um campo de atuação que teria um impacto em todas as outras áreas, inclusive áreas nas quais a gente pode até nem achar a conexão imediata, como, por exemplo, a agricultura, a saúde. E a China, desde o início, achou que essa decisão era importante, fez um plano para dar esse salto tecnológico que o país deu em 30 anos e fez com que a China hoje fosse o celeiro, não só da produção tecnológica, mas começa a ser um dos principais países em termos de inovação. Mas se você vai lá na China hoje e tenta procurar, por exemplo, no Google, a Praça da Paz Celestial, Praça de Tiananmen Square. Se você procura aqui no Ocidente, qual que é a imagem que vai nos aparecer? É um estudante na frente de um tanque. Se você procura na China, e eu já fiz essa experiência, a imagem que aparece é flores, paisagens de uma praça belíssima, e não há uma menção sequer à praça, o massacre da Praça Celestial. Então, é muito interessante porque esse mesmo país que hoje desponta como líder tecnológico, também desponta como o principal usuário da tecnologia para um controle jamais visto da informação. Então, a gente conhece a muralha da China e agora cada vez mais as pessoas estão conhecendo o chamado The Big Firewall of China. Firewall no sentido daquele dispositivo que a gente usa para impedir o nosso computador de ser invadido por hackers. A internet chinesa é uma grande intranet para 1 bilhão de pessoas. Ela não é nenhuma internet. Então, esse eu acho que é o dilema que o Máximo começou a analisar, que é como é que se contextualiza a tecnologia também, não só do ponto de vista objetivo, de ser um fenômeno técnico, de ser um fenômeno que a gente simplesmente lida com ele como um dado, como algo que é frio, é algo que é objetivo, mas pensar a tecnologia também como um fenômeno humano e um fenômeno inserido em decisões políticas muito difíceis que a gente está tendo que fazer. Não só decisões políticas no nível macro, mas decisões como, por exemplo, a questão da privacidade. Então, é muito interessante essa tensão que você colocou, Máximo, de uma tensão entre a tecnologia enquanto fenômeno objetivo e essa tecnologia que é percebida como uma sonda da nossa mais profunda subjetividade. Eu desafiaria até a dizer que talvez o Facebook saiba mais sobre a gente do que a gente mesmo sabe, né? Então, eu acho que essa tensão entre objetividade e subjetividade, e a subjetividade sendo tomada por um fenômeno tecnológico, é algo extraordinário que está acontecendo no nosso tempo e é um desafio, acho que, para todos nós. As novas configurações das redes nos convidam a pensar além da ideia de tecnologia como mera ferramenta. Elas nos convidam a ampliar a nossa própria concepção de humano. Com o mundo conectado, temos mais possibilidades de entrar em contato com outras visões de mundo.
outras culturas. Nas redes, as ideias se complementam, se contrapõem. Nosso conhecimento se amplia. A tecnologia está intrinsecamente ligada ao nosso desenvolvimento e está provocando muitas transformações na nossa maneira de ser e de estar no mundo. Esta concepção do humano como um indivíduo que está no centro do universo, medida de todas as coisas, que é na frente da natureza e que utiliza a técnica, é uma narrativa produzida na Europa. A ideia do humano dos Yanomami não é esta. Aqui, no Brasil, nós temos o privilégio de ter tipo de conhecimento que produziram outra ideia do humano. Não são 305 idiomas. Mas a verdadeira, a meu modo de ver, digo isso como estrangeiro que mora no Brasil, que escolheu fazer ciência aqui. E um dos motivos que me levaram a escolher de fazer ciência no Brasil é que o Brasil poderia produzir um novo tipo de epistemologia, um novo tipo de conhecimento que fosse além da ideia do humano e de técnica produzida pelo Ocidente. Esse novo tipo de conhecimento era um conhecimento que poderia ser produzido no Brasil porque no Brasil existiam culturas ainda vivas, e hoje diria resistentes, porque estão sendo exterminadas. Esta cultura exprime uma ideia de humano e uma ideia de tecnologia que não é aquela produzida da narrativa ocidental. Este elemento é fundamental para entender as redes, para entender o que significa, qual é a oportunidade que o digital produz para o conhecimento. Uma grande oportunidade. O outro elemento importante é que se nós, analisando sempre esta complexidade da tecnologia, da relação do humano com a tecnologia, é que se nós olhamos a narrativa, por exemplo, produzida pela biologia sobre humanos, nós descobrimos que a biologia pensa o humano não como uma entidade separada e, portanto, autopoética, que produz as suas mudanças a partir dos seus questionamentos internos ou da sua forma sistêmica de solução aos problemas. Ao contrário, a biologia nos diz que todos os mamíferos, ao nascer, não nascem pronto. Os filhotes dos mamíferos necessitam do cuidado da mãe para poder continuar a ser vivo. Necessita também de encontrar condições favoráveis no meio ambiente, temperatura, comida, etc. Entre os mamíferos, que produz esta característica que a biologia chama de epimelética, isto é, esta qualidade, esta necessidade de, ao nascer, de ser acudido, portanto, esta dependência com os elementos externos e com os membros das próprias espécies. Esta característica, entre os mamíferos, o mamífero que mais possui epimelética, que desenvolve mais epimelética, é o ser humano. Porque não somente precisa do cuidado das mães, e este processo se prolonga no tempo em maneira maior que as outras espécies, mas porque ele precisa também aprender a falar. Precisa também aprender a escrever, a ler. Precisa também a entrar na internet, aprender a entrar na internet. Precisa também fazer todos aqueles processos. Então, o processo epimelético... Não necessariamente nessa ordem. Não necessariamente nessa ordem. Tem gente porque... entrando na internet antes de aprender a falar. Exatamente. Mas esta dimensão de dependência com o meio ambiente e com outros elementos da espécie, no mamífero humano, é maior que nas outras espécies. Hoje nós temos um elemento muito claro, que nós desenvolvemos cada vez mais epimelética, exatamente pelo exemplo que acabou de fazer Ronaldo, com a tecnologia. Nós aprendemos com a tecnologia. Portanto, a ideia biológica, primeiro a consciência do limite da ideia do humano produzida pela Europa e pelo Ocidente. Pela nobre tradição filosófica ocidental, nada até. Mas existem outras narrativas sobre o humano, que foram silenciadas, e que nós devemos descobrir exatamente como a descobriram os primeiros navegadores que chegaram na América. Então, o elemento da relação entre tecnologia e humano é algo que nos deve livrar das duas grandes visões. Aqui a ligação com a China. Do lado,
a ideia é que a tecnologia é um mero instrumento externo. Isto é algo que não tem a ver com o homem, que o homem possa utilizar em algum momento para se beneficiar e que isso termina em uma simples relação de sujeito-objeto. Não. A relação é complexa. O outro limite também do pensamento, que me parece é a via chinesa de pensar isso, é a ilusão de pensar de controlar a tecnologia. Nós não podemos controlar a tecnologia. Porque a tecnologia é a possibilidade, como diz Heidegger, de desvelar outras humanidades. Então, a pior forma de se relacionar com a tecnologia é aquela do controle. Aqui eu sou particolarmente a favor de uma dinâmica de mercado sobre a tecnologia. Todas as formas de comunicações que nós temos nos foram dadas, todas as formas de tecnologia, todos os avanços tecnológicos que nós tivemos na história, nos foram dados pela livre lei de troca, de circulação de ideias e de mercadoria. A tecnologia não cria um tipo de relação que não se limita à regulamentação, mas muda a nossa essência. E, portanto, nos abre a um novo tipo de inteligência. A inteligência que nós estamos, aos poucos, começando timidamente a produzir com as redes, é uma inteligência diferente da inteligência tipográfica. A inclui, não a exclui, pelo contrário, a inclui, é fundamental. A experiência, mas amplia e a conecta a outros tipos de inteligência não humana. E, consequentemente, é capaz de produzir um novo tipo de homem, um novo tipo de humanismo. É aqui que nós estamos, eu acho, é esse elemento que é um dos elementos que, junto à complexidade da técnica, é oportuno pensar ao pensar a tecnologias digitais. A crise do humanismo europeu, ocidental, e a necessidade de buscar outro significado do humano. Se a gente for pensar, por exemplo, no impacto da tecnologia para âmbitos da vida, como o trabalho, por exemplo, muitos de nós, a gente vai e trabalha, sei lá, das 8 da manhã até às 6 da tarde para os nossos empregadores, para o nosso emprego, etc. E daí a gente volta para casa e muitos de nós, daí trabalhamos das 7 da noite à meia-noite e meia para as redes sociais. A gente, quando chega em casa e entra numa rede social, entra num mecanismo de busca, fica online no chat, no Twitter, no Facebook, seja lá onde for, a gente está produzindo valor econômico para essas redes sociais. E isso é, de alguma maneira, também uma forma de trabalho que põe em xeque a própria ideia do que é profissão. Porque o seu vínculo com essas empresas não é um vínculo empregatício, não é um vínculo em que você usa porque alguém te disse para usar. Existe uma ideia de que você está usando, fazendo uma decisão autônoma de ir lá e usar uma rede social. Mas, ao mesmo tempo, essa dimensão de que estamos gerando valor ao utilizar a internet e redes sociais para alguém, e esse valor está sendo capturado, já está gerando algumas discussões muito interessantes. Então, por exemplo, tem uma artista norte-americana chamada Laurel Ptak, que fez um manifesto que ela colocou no site dela, que eu acho muito interessante, que se chama Salários pelo Facebook, onde ela diz que ela quer o salário dela. Ela falou, poxa, eu estou aqui todo dia botando minhas coisas, dando like e botando foto aí para vocês, está gerando um valor. Onde é que está o meu salário? Onde é que eu passo para receber o meu contra-cheque? Então é muito curioso, porque isso põe em risco e põe em jogo uma ideia de como é que se dá a apropriação. Hoje, com o avanço tecnológico, o Estado é colocado em jogo e é colocado em risco. O Estado moderno, ele vive essencialmente, por exemplo, da sua capacidade de tributar. Uhum. E aí você lê as discussões, por exemplo, na França, dizendo, peraí, mas o mundo inteiro caminha para uma direção em que tudo vai se conectar à internet. Então nós vamos comprar, muitas vezes, a possibilidade de a gente comprar o supermercado da semana através de um site, e aí vai vir um drone
e vai levar as suas compras para sua casa, e o seu cartão de crédito internacional vai ser debitado na Irlanda, ou talvez em um paraíso fiscal, e as suas compras vão chegar na sua casa de qualquer jeito. Então, a gente está caminhando para um momento em que essa aceleração da conectividade, em que não apenas as pessoas vão se conectar, que é o momento que a gente está hoje, mas as coisas vão se conectar. Por exemplo, a sua geladeira vai saber se o leite acabou, e aí ela já vai mandar um pedido de entrega de leite direto para o supermercado, e esse supermercado provavelmente não vai ser o supermercado que vai receber esse produto, vai ser uma empresa de comércio eletrônico global, e aí ela manda o pedido para a rede local de entrega, que manda para sua casa. Só que você está sendo cobrado não mais no seu país, no Estado Nacional, mas você está sendo cobrado em algum outro lugar. Essa é uma discussão que hoje parece esotérica, mas que está na chave da discussão do que é o Estado hoje. O Estado, eu acho que é a entidade, a instituição que tem a possibilidade de se fragilizar com essas mudanças, porque o trabalho está mudando, o consumo está mudando, as questões de tributação, como a gente está falando aqui, estão mudando, e isso tudo coloca o Estado numa posição de aquele ente que era o todo-poderoso, naquela imagem do Leviatã, do Hobbes, que era aquele gigante formado por um monte de pessoas juntas, gerando um ente que é maior do que a soma de todas elas. Esse gigante hoje começa a ser fragmentado justamente pelo avanço tecnológico. Então, eu acho que isso é um desafio para a teoria do Estado. Eu acho que o Estado, por exemplo, a questão da vigilância é o outro fator, porque dentro da teoria do Estado, por exemplo, existe a ideia do monopólio da violência. Com as guerras se tornando cada vez mais digitais, hoje, por exemplo, a ideia de ciberguerra, aquela ideia de que os Estados Unidos conseguiu invadir uma usina nuclear do Irã e colocou um vírus lá que parou a usina nuclear. Quem sabe no futuro vai ser possível gerar um acidente nuclear, desligar redes de energia. Então, as guerras se virtualizando. Só que essa guerra virtual, a grande característica dela é que ela não é travada mais só pelo Estado. Um hacker de um determinado país, um indivíduo, um jovem de 16 anos, muitas vezes pode ele mesmo ter um impacto geopolítico e participar disso. Então, o Estado passa a ser apenas um dos atores nessa discussão. A comunicação digital e as redes transformam rapidamente as nossas vidas. Não só a nossa vida pessoal, mas a da sociedade como um todo. A configuração de poder, a economia, uma vez que os modelos de trabalho, de consumo e de tributação estão mudando. Se esse cenário pode produzir um novo humanismo, ele também desafia a concepção de Estado. O modelo centralizador dá lugar a um modelo colaborativo, distributivo. Surge a ideia de inteligência conectiva, uma inteligência capaz de produzir conhecimento se conectada a outras inteligências. Existe um autor muito interessante, eu acho realmente um autor importante, o Jeremy Rifkin, que produziu vários textos, entre eles A Terceira Revolução Industrial, que é um texto que eu recomendo, porque nesse texto ele faz uma análise muito interessante sobre a transformação do Estado em relação à tecnologia, à internet e às fontes de energia. Rifkin, brevemente sintetizando e banalizando a sua teoria, diz o seguinte: toda vez que a humanidade tive um avanço tecnológico importante, deu um pulo na frente na história, é quando, ao mesmo tempo, aconteceram duas mudanças em contemporânea. Uma é a mudança de regime de produção energética, o tipo de energia utilizada.
E outra, a mudança comunicativa, o tipo di tecnologia da comunicação utilizada. Quando muda a fonte energética, a utilização de fonte energética e a fonte comunicativa, a humanidade, para Rifkin, produz um pulo para frente. Disse Rifkin o seguinte: a época do petróleo era uma época basada in un modello comunicativo analogico. Come era o modello comunicativo da mídia de massa? Como era este modelo? Centralização de informações e distribuição, disseminação de informações para a massa, do centro para a periferia. Assim o modelo, da mesma maneira, o modelo basado no petróleo é um modelo centralizador. Poucas companhias produzem petróleo no mundo e vende, dissemina esta matéria escassa para os demais. Ou o Estado produz petróleo e o dissemina para os demais. Estes dois modelos têm a mesma filosofia comunicativa. Diz Rifkin, na nossa época, nós estamos perante um outro modelo comunicativo, que é o modelo da rede. No modelo da rede, nós não recebemos informações apenas de um centro. A rede é uma rede descentralizada, distribuída, onde cada produz a própria informação e a dissemina, e a põe em círculo. O modelo di rete, a este modelo di rete distribuito e disseminativo deve corrispondere un modello energetico analogo, che ovviamente Rifkin individua no idrogênio e na energia rinnovabile. A energia solar, cada casa pode produzir a própria energia e pode pô-la em círculo. Então, esta lógica é uma lógica que supera a contraposição egoísmo-altruísmo, que é um outro elemento muito importante para entender a dinâmica colaborativa das redes. Eu não concordo com a ideia de pedir conta ao Facebook. Nós utilizamos o Facebook e nos beneficiamos pelos benefícios que o Facebook nos dá. Primeiro, visibilidade. Toda vez que nós fazemos evento, atividade, disseminamos na nossa rede. Contatos, reputação. E numa lógica di rete, é absolutamente, eu acho, pouco ético pensar que nós podemos pedir ao Facebook a conta sobre nossas atividades, mas também o contrário. Também não é Facebook que deve. Isto é, se cria um serviço que é resultado da colaboração de todos. Este contrato, até escrito e formalizado, mas ninguém lê. É um contrato não escrito. Ninguém lê, porque obviamente... Por que ninguém lê? Porque o contrato não escrito é mais forte do contrato escrito. Não é um laço jurídico, é um laço cultural. A nossa cultura é uma cultura colaborativa. A cultura dos nossos alunos é uma cultura, até na cola, no momento da prova, é uma cultura colaborativa. Isto é uma cultura onde cada conhece através da relação com o outro. Então, este modelo está criando uma outra ideia. A questão energética e a questão ecológica, uma das grandes questões da humanidade. Aí, a ideia de uma rede que produz, que transforma cada casa, aí se modifica até a mesma ideia do conceito de casa, do conceito de habitar, que transforma cada casa em uma central energética, e, portanto, em uma central elétrica que produz eletricidade, mas que também produz informação. E quando falamos de eletricidade, estamos falando também de conhecimento. A demora hoje é uma demora de informação. Nós habitamos informações. E, portanto, o lugar onde nós habitamos deve se tornar uma central elétrica de adquirimento de eletricidade e de energia e de disseminação ao mesmo tempo, exatamente como nós fazemos na internet e como nós fazemos com a cultura. Ninguém se torna mais aculturado ou recebe mais informações para detê-las, mas para distribuí-las. Então, volta à questão filosófica, nós estamos perante um novo modelo e o Estado, com certeza, não vai representar esse outro modelo. O Estado centralizador, que é uma centralização não apenas energética, mas também de decisões. Estão ali a manifestação de junho, estão ali todas as manifestações que virão e que continuarão a vir em qualquer ângulo do mundo. Não se trata apenas de um problema de má reputação dos políticos, que também existe. Não é isso. É um problema de não externalidade e de um novo tipo de participação conectada, onde todos os cidadãos hoje são cidadãos totais, que podem continuamente ter acesso a todas as informações e querem decidir, querem participar. Muito mais que a simples participação que a democracia opinativa, que surge na antiga Grécia do século V, na Grécia de Péricles, nos deu e que ainda hoje se mantém
igual, que é chamar o cidadão a eleger alguém a cada 4 anos. Em um contexto onde nós todos os dias podemos opinar e continuamente, em tempo real, a custo zero, poder dizer a nossa informação. Então, o modelo democrático que o Ocidente produziu é um modelo fracassado. Por que é um modelo fracassado? Porque, primeiro, reduz a participação do cidadão à esfera opinativa, a famosa esfera pública, onde o cidadão tem direito a ter algumas opiniões. E o seu poder de decisão é limitado a eleger alguém que vai representá-lo para decidir para eles. A tecnologia contemporânea superou esta mediação diluída no tempo. E, sobretudo, os parlamentos são compostos apenas por humanos. O Ronaldo estava justamente apontando do fato que a internet contemporânea não é uma internet que conecta apenas pessoas e computadores ou dispositivos móveis. A internet contemporânea é uma rede que conecta tudo o que existe. Os carros e o sistema de trânsito emitem sinais, a biodiversidade, as baleias têm chips que emitem sinais para que os biólogos possam estudar a movimentação e a forma. A camada de gelo do Antártide, nós sabemos hoje em tempo real qual é, se diminui, se mantém constante, a temperatura da água do oceano, a emissão de CO2, tudo que existe emite informação. E nós, pela primeira vez, isso sempre aconteceu, só que o humano tinha um tipo de conhecimento, um tipo de tecnologia que não lhe permitia de ouvir, escutar essas informações. Hoje, pela primeira vez, através das redes digitais, a banda larga, nós temos a possibilidade de ouvir esta grande complexidade da biosfera, que é chamada de Gaia, por Lovelock chamou de Gaia, este organismo vivo, interagente, composto de elementos que continuamente estão interligados, a mudança de um repercute na mudança do outro. Então, a cultura das redes significa o surgimento também de um novo tipo de ecologia. Esta ecologia não é mais a ecologia que separa o homem do meio ambiente e separa o homem da tecnologia, mas é um tipo de ecologia, ecólogo, não é discurso sobre o ambiente, que representa uma complexidade infinita, uma rede de redes conectadas. E rappresenta também, aqui há o grande desafio, a meu modo de ver, para o futuro da humanidade, da espécie humana, a convergência, a conexão de diversos tipos de inteligência. A inteligência humana é apenas uma da inteligência que habita o planeta. Tem a inteligência das plantas, da floresta, tem a inteligência de Gaia, que Lovelock relata muito bem. Uhum. Tem a inteligência da tecnologia, dos circuitos informativos. Como o homem pode não desaparecer? Porque a questão que hoje se põe pela primeira vez, de forma consciente, na nossa época, é que a filosofia antropocêntrica, a filosofia que separa o humano do resto do mundo, está levando a espécie humana à extinção. Não o planeta vai continuar, já viu vários tipos de espécies desaparecer, vai continuar. Mas a espécie humana está pondo em risco que as espécies futuras, os nossos filhos, nossos netos, encontrem na Terra condições idôneas para ele poder continuar vivo, se manter vivo e procriar. Então, esta consciência é uma consciência que é resultado dessa tecnologia de conexão, que é o resultado de um novo tipo de inteligência que está pensando a inteligência não apenas em termos da inteligência humana, mas da uma hiperinteligência que conecta em forma mais possível, harmoniosa, os distintos tipos de inteligência que existe e que habita a biosfera. Esta hoje é, a meu modo de ver, uma boa definição de inteligência. Nós devemos a inteligência conetiva, uma inteligência que é capaz de produzir conhecimento se conectando a outras inteligências. O Estado e o Parlamento conectam apenas a inteligência humana. Cria lei para defender apenas os interesses humanos. Esse modelo é o modelo da sociedade moderna, é um modelo que depois se fortalece com a revolução industrial, a sociedade industrial, mas é um modelo que não vai conseguir resolver as principais questões da nossa época. Por quê?
Porque o parlamento é apenas composto por humanos. Não há onça no parlamento. Não há circuitos trópicos, não há biodiversidade, não há floresta, não há tudo que permite que o humano seja. Então, neste elemento da crise do Estado, eu acho uma característica central da transformação da nossa época, que provém exatamente desse novo tipo de complexidade, desse novo tipo de inteligências, no plural, que as redes estão conectando. Não produzindo, porque isso já existia. Obviamente, a inteligência da Mata Atlântica, da floresta amazônica, existe há muito tempo. Mas as redes estão produzindo esse milagre de conectar as diversas inteligências para buscar uma inteligência mais inteligente, se podemos dizer assim. Isto é, uma inteligência que seja capaz de atender a todas as inteligências e não de priorizar uma sobre as demais. Então, o que o Estado manifestou, e o que a democracia ocidental produziu, é o domínio do humano sobre as demais espécies. É isso que hoje está sendo posto em discussão. E nós o vemos em vários elementos, até para a cultura animalista, da sensibilidade cada vez maior com o sofrimento dos espécies vivas não humanas, mas também com a complexidade que hoje pressupõe uma escolha, uma decisão. Que tipo de energia produzir? Quem é que produz essa energia? Que impacto isso tem? E que impacto tem não só nesse momento, que impacto terá para as próximas gerações? Michel Serres, um filósofo importantíssimo da modernidade, ainda vivo, ativo, escreveu num texto muito apropriado, brilhante, O Contrato Natural, uma coisa muito, muito forte. Dizia, nós somos acostumados a ouvir apenas homens que produzem um tipo de raciocínio a curto prazo. Devemos escutar e dar mais espaço a homens que produzem uma inteligência e um raciocínio a longo prazo. Aqui está mais um desafio que as redes, uma possibilidade. Obviamente falamos em possibilidade, porque as redes estão aí já há diversos tempos. Precisa ver como nós a utilizamos. Precisa ver que tipo de inteligência nós decidimos desenvolver junto com elas. E isto é um grande desafio. Coexistência entre tudo que existe no planeta. Seria esse o convite que a nova comunicação digital está nos fazendo? O homem, que ainda se vê como o centro do universo, vai ser capaz de aceitar esse convite? Com a comunicação simultânea e interativa, fica clara a noção de interdependência dos diversos atores desta jornada planetária. Assim como uma ecologia digital, onde tudo está interligado, uma inteligência conectiva que pode mudar o mundo, até o mundo da política. A ideia da rede é uma ideia extremamente interessante porque muda por inteiro a concepção e a ideia de comunicação. A ideia de comunicação que os estudiosos de comunicação geralmente desenvolveram é uma ideia industrial que surge exatamente no contexto industrial e que produz um tipo de concepção do modelo comunicativo que é ao mesmo tempo eficaz, sistêmico e analítico e que rappresenta a comunicação por etapa. Um emissor emite um sinal que, através de um canal, produz uma informação que vai até o receptor, que decodifica o canal e produz um feedback. Este modelo é um modelo analítico, é um modelo que separa, é um modelo frontal do teatro, da arquitetura do teatro greco, até a TV. A comunicação foi representada com uma geometria frontal. A oralidade, o que estou fazendo agora. Vocês conseguem me ouvir, conseguem escutar e entender a comunicação porque você está na minha frente. Porque eu estou na frente de vocês. A comunicação em rede funciona de outra maneira. Não é a transmissão de informação de A para B.
A comunicação em rede produz uma ecologia onde todos os elementos se comunicam ao mesmo tempo. E, portanto, produz uma experiência imersiva de comunicação que não pode ser mais rappresentada e semplificada através do modelo de informação, de A para B, de transmissão de informação. Então, primeiro elemento. Segundo elemento que as redes produzem. A rede produz uma alteração da natureza da informação. A digitalização significa não a transferência de informação de um ponto para o outro. A digitalização significa a transfiguração da natureza da informação e da natureza de qualquer coisa. Quando nós dizemos que a floresta pode ser digitalizada, que uma espécie é digitalizada, que um objeto é digitalizado, significa que esta realidade foi transfigurada através de um código binário 0101 que produz um código que a rappresenta e riaggregada in um outro lugar sempre attraverso a combinação do código binário. A infinita possibilidade de combinação do código binário. Então, o que a digitalização produz é uma transfiguração da realidade. Não é o repasse de informação de uma realidade para outra. Aqui está a grande profundidade filosófica, um outro grande desafio interpretativo do que significa o processo de digitalização. Terceiro elemento e caratteristica da rete, esta trasfiguração permite a comunicação simultânea e interativa de tudo que esiste, di toda a biosfera. Conseguentemente, nós estamos perante um tipo de complexidade que não é mais uma complexidade sistêmica. Já Edgar Morin, no famoso volume, nos diversos volumes de Méthode, nos alertava sobre a necessidade de pensar a uma hipercomplexidade. Então, esta complexidade composta de rede de redes hiperconectada nos abre a uma ideia de complexidade jamais rappresentável e jamais sistêmica, onde os elementos causais não conseguem dar conta da complexidade e do dinamismo das interações. Então, mais um desafio. Como pensar esta complexidade e como, no interior desta complexidade, encontrar formas compreensíveis e possibilidade de interações inteligentes, onde atribuímos ao sentido inteligente não apenas a definição humana, de pensar a uma forma de apropriação de benefício próprio, mas a uma inteligência biosférica, a uma inteligência da rede, onde um determinado tipo de interação significa não apenas uma vantagem para a espécie humana, mas uma forma de convivência, coexistência fértil e, portanto, com futuro para todos os membros da biosfera. No que diz respeito às campanhas eleitorais, vocês acreditam que as relações em rede são capazes de criar uma dinâmica e inteligência próprias que escapam às estratégias de marketing de campanha, produzindo resultados inesperados? Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. O que a gente verifica no mundo inteiro hoje é que a gente tem uma outra dinâmica de informação. Muito da campanha eleitoral, até a forma como ela se materializa na propaganda política eleitoral que se dá pela televisão, é baseada nesse modelo de broadcasting, no modelo de comunicação industrial, que surgiu, como o Máximo falou, na época do petróleo. Então, nesse sentido, essa mensagem, que é uma mensagem única, que vem de um emissor centralizado e ele se espalha pela sociedade como um todo, é uma mensagem que no mundo que a gente vive hoje é cada vez mais limitada. O que a gente está vendo hoje é literalmente a emergência de debates que vão pipocando de forma emergente pela sociedade inteira, que aliás é essa característica, é a forma da rede, que não necessariamente estão em sincronia com aquela mensagem sincronizada que é colocada pelo emissor único. Inclusive, há dinâmicas de desconstrução daquela mensagem, dinâmicas muito interessantes, dialéticas, em que a pessoa vê aquela mensagem, a mensagem é desconstruída, ela pode ser desconfirmada, ela pode ser debatida, ela pode ser transformada, ela pode ser ressignificada. Então, a dinâmica informacional que a gente tem hoje é muito mais complexa, o que torna a vida de qualquer marqueteiro político muito mais difícil. Nós nos tornamos mais autônomos
com relação ao debate político. E isso não tem a menor dúvida de que é algo muito positivo e evita fenômenos como a gente acompanhou na história, como fascismo, totalitarismo, que eram fundados nesse modelo da mensagem única, da mensagem centralizada. Nesse sentido, eu acho que ela também reforça a democracia. Não é por acaso que a China, que a gente começou a falar no começo, controla a informação. Porque as redes criam outra ideia de comum. E o político, não há espaço para o político que conhecemos hoje nesta nova ideia de comum. Porque essa ideia de comum abrange elementos também não humanos e a necessidades também de atores não humanos no interior do processo político. Então, nesse sentido, a possibilidade de transformação não é apenas em relação às campanhas eleitorais. Os que as redes estão fazendo no mundo inteiro é começar a pensar um outro modelo de convivência que supera a democracia representativa. Aquele conceito de democracia que o Ocidente desenvolveu, que nasce na antiga Grécia, em uma forma primordial, se desenvolve depois em várias etapas no Estado moderno e chega até hoje na forma parlamentar, que é basada nas eleições e, portanto, nas eleições a cada período, a cada X anos, de alguém que vai em um parlamento a representar os interesses de grupos ou de indivíduos ou visões de mundo, etc. Esta ideia de democracia, que volto a dizer, nasce no V século a.C. Nós mudamos de tecnologia, fomos para a Lua. Assim, a humanidade fez um avanço enorme em todos os campos. Na democracia, qualitativamente não temos o mesmo modelo. Obviamente, a democracia de Péricles, sabemos que era uma democracia que tinha escravos, etc. Então, não estou dizendo que era uma... Mas a forma que o cidadão ateniense possuía para decidir é qualitativamente a mesma que hoje existe na democracia ocidentais. Esta ideia de democracia, que obviamente foi muito positiva, que obviamente, como bem observou o Ronaldo, nos fez superar os momentos difíceis em quase todos os países do Ocidente, né? Em algum momento é hoje provavelmente insuficiente. Não só para os nossos anseios de participação, está aí as manifestações, o que eu chamo de netativismo, no mundo inteiro, que se deram da mesma forma, utilizando as redes digitais, em contexto obviamente completamente distinto, mas utilizando tecnologias digitais fizeram com que as mulheres e as pessoas do Maghreb começassem a participar ativamente da política. Em Egito, pela primeira vez, as mulheres puderam começar a fazer política pelo Facebook. Hoje nós estamos experimentando uma forma de participação que não pode ser mais limitada à forma representativa. Nesse sentido, eu creio que não somente a forma de marketing mudará, mas eu mesmo que acredito que vão desaparecer os partidos políticos e a forma do político como nós a pensamos na modernidade. Nós devemos não mais eleger pessoas, mas eleger redes. Isto é, modelos de inteligência conectada que vão produzir determinados tipos de interações e agregações e competição com outros modelos. E para estas escolhas, o elemento informativo e humano é fundamental. O mundo digital diminui as distâncias e aproxima universos ao mesmo tempo. Nos permite enxergar um mundo real, diverso, amplo e complexo. Abre novas perspectivas, rompe barreiras, não só da informação, mas da própria limitação humana. Tudo isso nos provoca a nos repensarmos. Interaja na rede social da CPFL Cultura, pelo Facebook e também pelo site. Tchau, tchau. E isso agora explode para nós através da tecnologia, que também pode ser vista como um dom, uma dádiva do ser humano, né? Se a gente falasse de 10, 20 anos atrás, talvez essa fosse a forma de comunicação determinante. Num contexto egiciano, antes da Revolução, a mulher não poderia fazer política, não podia expressar uma opinião política.